que hoje o acesso à informação, principalmente ao Instagram, ele nos faz ter, enquanto pessoa, comparações com a vida da outra pessoa. Entender o que está por trás disso, né? Onde tudo começou. Então, eu acho que primeiro é ter essa humildade e entender a hierarquia e meritocracia. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito em algumas pessoas que pensam assim, ai, não, mas eu não vou entrar nessa multinacional para fazer X papel. Como se eu não fizesse, sabe? Então, assim, eu vejo que muita gente entra sem maturidade, mas por falta de conhecimento de coisas que são naturais e que é necessário na vida, que é a hierarquia e meritocracia. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornada Comercial Podcast. Estou com uma convidada muito especial aqui, mas antes eu quero dizer para você o seguinte: eu sempre digo, vai lá e faz. Esse é o meu ditado, é o meu lema de vida. E eu tenho essa convidada que fez, que foi lá e fez. Então vai ser uma história muito legal e eu vou compartilhar. E antes de eu apresentar para vocês, queria que vocês curtissem já imediatamente, né? Independente da plataforma que você esteja, curte, comenta, porque isso nos ajuda. A gente tem que mendigar, né? É sempre assim. Então a gente está aqui para poder trazer conhecimento, trazer conteúdo bacana. Eu falo muito nos podcasts, minha convidada que eu não revelei ainda, que é muito legal se a gente tivesse isso lá atrás, se a gente tivesse tido a oportunidade de ter aprendizado, conhecimento. Muitas vezes, né, eu iniciei minha vida em 2005, então era difícil a gente começar com esses conteúdos e hoje está muito disponível. Então aproveite, comente, pergunte, porque isso pode surgir dúvidas para trazer outras pessoas ou mesmo a convidada nossa aqui responder e a gente criar conteúdo para vocês, tá bom? É com muita alegria que eu te recebo aqui. Você não apareceu ainda, mas eu vou dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui. Quando eu criei esse projeto, eu falei assim, eu tenho que chamá-la porque é uma história muito legal, uma história recente, curta e que já tem trazido resultado para você, né, e para o mercado. O mercado já viu isso aí. Então, eu vou te apresentar, tá bom? Tudo bem. Minha convidada, ela é médica veterinária, né? Eu não vou poder saber, não vou saber detalhar tudo da vida dela, mas assim, é uma médica veterinária formada há pouco tempo, né, de mercado, mas já está numa posição de liderança dentro de uma multinacional brasileira, a Ouro Fino, e hoje já executa um papel aí internacional, né? Você tem outro curso além da veterinária? Assim, de formação não, né? Não, só veterinário Veterinária. mesmo. E fora os outros cursos todos aí que a gente já conversou aqui, método CIS e tudo que ela já tem de história e eu também aqui, né? Então ela tem muitos cursos aí depois da graduação. É com muita alegria que eu te recebo, Adriana. Obrigada, Du. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Você que viu lá, né, o início de tudo, do zero, e agora eu estou aí nessa jornada que ainda está só Rumo começando. ao topo, rumo Rumo ao ao topo. topo, rumo ao É topo. isso aí. Gente, é muita alegria para mim trazer a Adriana, porque eu trabalhei com a Adriana, eu brinco com ela que quando eu era gestor numa distribuidora, e aí surgiu o processo seletivo para trabalhar lá no norte de Minas. Eu precisava de uma pessoa lá. E aí apareceu a Adriana como candidata, né? E onde que eu te entrevistei, Adriana? O Du estava na rua, né? Acho que ele estava numa praça, e aí eu vou te ligar aí de vídeo. Me ligou de vídeo, ele no meio da rua, ônibus passando, tudo acontecendo, e eu lá doida, assim, naquele momento de ansiedade, de tensão, querendo dar o meu melhor para ele poder me escolher, né? E É, graças a Deus deu certo. graças a Deus deu certo, é isso aí. Eu brinco porque as entrevistas que eu faço, às vezes, você não tem como formalizar, trazer a pessoa para uma sala. E eu precisava resolver aquele assunto, eu estava no campo, falei, Adriano, vai ser aqui mesmo, você se importa? Eu falei, não, vamos embora. E foi muito boa a entrevista, porque o ambiente é lógico que importa, mas como era online, e eu, né, já fiz centenas de vezes isso, para mim estava muito natural. E para ela também foi natural, que a gente conseguiu conversar, foi aprovada, começou o trabalho. A gente trabalhou durante quanto tempo? Você trabalhou pouco tempo comigo, apesar de eu ter ficado um tempo de. Foi 1 ano e 7 meses que eu fiquei na Avante, distribuição da outra empresa. Com você, eu trabalhei mais ou menos uns 5 meses, eu acho. É, Foi.
E aí, por alguns motivos pessoais, eu saí da empresa, ela continuou na empresa e Isso, depois aconteceu umas transformações aí. E é isso que eu quero que exatamente. você conte aqui pra gente um pouquinho da sua história, né, da sua formação e Aham. como que você entrou nesse mercado. Eu vou te fazer umas perguntas específicas depois. Qual que é o bichinho que te picou aí? Quando que o bichinho da área comercial te picou? Mas conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer, saber quem você é, né? Tudo bem. Então, na verdade, tudo começou na minha vida profissional ainda na faculdade, né? Eu falo que ontem eu estive presente aqui também com o pessoal, né? Depois de 6 anos de formada, mais ou menos, eu encontrei com os professores que foi quem me deram todo o direcionamento. Então, assim, tudo começou com a minha predisposição, com a vontade de estar sempre fazendo mais. E na faculdade não foi diferente, né? Eu buscava participar dos grupos de estudo, o que já nos consegue dar essa visibilidade do que você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, a responsabilidade, a questão de organização. A gente entra enquanto participante, se torna coordenadora. Eu pude ainda criar grupos dentro da universidade com professores. Então é isso, sabe? Ter essa relação com quem já está no mercado. Os professores, eles são nossos colegas de trabalho e a gente tem que ter uma visão. Então, aí eu coloquei ali, né, alguns professores os quais eu tinha aquela vontade de parecer, inspirações. E nesses daí eu fui seguindo. Então, tudo começou daí, né? Com essa proximidade, existiu ali no meu oitavo período, uma oportunidade, o qual um desses professores, ele era RT de uma empresa e ele precisava de um estagiário. Então, ele buscava essas pessoas que estavam no grupo, né? Ele me buscou, eu era também monitora dele. Falou, Adriana, eu tenho a oportunidade de você ser estagiária. Inclusive, eu ia ser estagiária de um veterinário que tinha passado pelo grupo também, anos atrás, né? Assim eu fui. Então, assim, não tinha sábado e domingo. E eu lembro que algumas colegas, porque isso eu morava em República, né? E algumas amigas, colegas falavam assim, gente com prova na segunda-feira, provas difíceis, de temas difíceis, e elas falavam, como assim? Você vai viajar? Você está indo trabalhar final de semana? Que hora você vai estudar? E eu não sei, sabe? Para mim, eu tinha que cumprir com aquela responsabilidade e eu sempre gostei disso, sabe? De estar na ativa, de querer conhecer, de querer aprender. Eu tenho certeza que isso fez a diferença, porque aí eu entrei enquanto estagiária nessa empresa e quando eu estava logo no início ali, não tinha nem 3 meses, talvez, o dono me chamou e falou, Adriana, eu preciso conversar com você porque eu preciso contratar uma pessoa. Falei, alguma coisa está errada, porque, meu Deus, eu não formei ainda, né? Ainda faltava um ano para eu formar. Aí eu fui no professor, falei, professor, fulano me chamou para trabalhar na empresa e eu não estou formada. Conversa com ele, né, para segurar essa vaga para mim, daqui a um ano eu formo. Só um aninho, né? Só um ano. Aí o professor falou, não, converse com ele você e quem sabe você consegue se adequar e começar a trabalhar. E graças a Deus, minha carteira foi assinada antes de eu ter me formado enquanto veterinária, né? Eu fui contratada como analista, mas eu trabalhava enquanto uma veterinária. Eu trabalhava na parte ali técnica de produção de material, mas já era comercial. Então tudo começou aí. Depois, então, eu estando lá nessa empresa, eu estava com 9 meses de empresa, eu recebi uma ligação de um outro amigo nosso, né, que trabalhava nessa indústria, onde Du era ali um dos coordenadores, onde ele me convidou para participar do projeto, e aí foi onde você me ligou para fazer a entrevista. Então Uhum. eu entrei, trabalhei com o Du aí esse tempo, fiquei nessa empresa, né, lá na Avante, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E aí também veio o convite de um outro colega, né, de profissão que me conhecia do campo, trabalhava também do Norte de Minas e de dentro de uma outra empresa, né? Já dentro da multinacional de uma outra. E ele me convidou para tentar essa vaga, né? E era uma vaga diferente, porque eu fazia a representação comercial de fato, e essa vaga era para geração de demanda, era para ir para o campo. Mas era dentro do laboratório, era a minha oportunidade. Então, assim, eu saí de um modelo de PJ, onde dependia 100% de mim, o meu faturamento, né? A sua E remuneração, a né? minha remuneração, então e era algo que eu estava crescendo bem, eu tive muitas boas oportunidades pelo Rafael, confiou em mim em outras pastas, foi muito legal. Mas eu falei, né, eu pensei, qual é o meu objetivo, né? Eu queria entrar para dentro do laboratório em si, eu queria trabalhar ali na indústria, entender os processos, eu queria crescer.
Então, eu optei, nesse momento, por fazer essa Migrar. geração de demanda, migrar para essa outra empresa. Graças a Deus, foi muito bom. Por lá, eu fiquei quase 4 anos. E agora eu estou aqui na Ouro Fino e dentro da indústria, o que é muito legal também, porque antes eu trabalhava na parte comercial, de fato, do produto ali no final. O produto na minha mão, eu tenho que fazer a venda, né? Ou a geração de demanda, ou a parte técnica. Agora eu estou dentro da indústria, num cargo de liderança e atendendo o mercado internacional. É Então é isso aí. mais ou menos isso aí o que Várias aconteceu. coisas que eu quero comentar dessa apresentação sua aí. Primeiro, gente, eu fiz até um post ontem, né? Eu não sei quando você vai estar vendo isso aí, mas se você for no meu story lá, você vai ver, nos meus reels, você vai ver um post que eu falo da participação de grupos de estudo. É fundamental se você é estudante. Ah, eu não sei se eu quero pet, se eu quero bovino, se eu quero suíno, se eu quero aves, não importa. Comece a participar dos grupos. Por quê? Lá vem convidados, palestrantes de empresas, professores. E quando a gente está no mercado de trabalho, a gente vai buscar um profissional, a gente fala assim: onde que eu vou achar um cara bom, uma pessoa de referência? A gente vai nos professores, a gente vai nas empresas, a gente vai nos nossos amigos. E essas pessoas que estão participando do grupo de estudo, geralmente são elas que estão ali coordenando, participando, convocando um palestrante, igual a gente foi no evento recente agora, né? Então, assim, participar é fundamental do grupo de estudo, porque isso já te dá uma possibilidade de ter contato com o mercado. E segunda, que te dá uma capacidade de você já começar a coordenar alguma coisa, né? Por mais que você seja estudante ainda, você já começa a coordenar palestrante, coordenar ações. Ontem, no evento que a gente estava lá junto, gente no coffee break, gente na gestão de palestras, gente na comunicação, gente na recepção. Tem que ter alguém para coordenar isso. E Uhum. você já começa a assumir postos, né, de liderança dentro desses grupos. Então, esse é o primeiro ponto que eu já queria achar, assim, que é muito importante, que eu acho que vocês têm que anotar isso aí, né? E só fazendo mais um comentário dentro do seu comentário, eu acho que também se posicionar ali, né? Porque uma coisa é você estar carregando uma camisa, um posto dentro de um grupo de estudo, e outra coisa é você ser, né? Então, assim, seja sempre mais, né? Aproveite aquele momento ali, faça um network. Acontece coisas comigo, por exemplo, de encontrar grandes referências do mercado hoje, e a pessoa fala: Nossa, Adriana, eu lembro de você de algum lugar. Você estava em tal lugar, assim, assim, assado. E quando a gente vai buscando a informação, a pessoa me conheceu quando ainda estava na faculdade. É, E na cabeça dela, ela me encontrou no mercado. E não, eu ainda estava na faculdade. Então, eu fazia muito contato com pessoas que hoje trabalham junto comigo. Começou lá atrás. Então, assim, aproveitar esses momentos e o grupo para você conseguir manter uma relação, realmente, de fato, ter esse network, né? Porque o network não é só ir. É estar presente ali com um objetivo, né? é isso aí. E outro ponto que eu quero contribuir, né, com o que você falou aí, é a sua vontade de crescer. E a área comercial te dá isso, né? Eu vou até fazer mais uma pergunta específica daqui a pouquinho, mas a área comercial, gente, ela dá muita possibilidade de crescimento na carreira. Então, não, eu quero ser técnico, eu quero trabalhar ali, colocando a mão na vaca, dando uma aplicação, fazendo uma reprodução. Legal demais, é bacana, tem as pessoas que servem para isso. Mas construção de carreira, né? O que você está buscando e você já está colhendo isso. Tem quanto tempo de formada? Eu tenho, vai fazer 6 anos. 6 anos de formada, gente. Já está num cargo de direção dentro de uma empresa que é brasileira, mas já se tornou multinacional, já está atuando em outros países. Então, essa questão do tempo é muito importante. Tem pessoas que ficam ali 10, 15 anos trabalhando no mesmo cargo e não crescem. E pessoas, às vezes, com 2, 3 anos crescendo e assumindo posições de liderança. Então, a indústria, a área comercial te possibilita isso, né? Se você tiver desejo, tiver força de vontade, o mercado tem oportunidade para você crescer, E né? preparação, Du, porque assim, os cargos, eles estão aí. Se você for buscar e perguntar, hoje eu posso citar inúmeros cargos que estão abertos, que a gente precisa de pessoas. O negócio é que as pessoas não se preparam para isso. Então, assim, durante toda a minha vida, vários detalhes, vários cursos que eu fui fazendo, como, por exemplo, aprender outros idiomas, foram coisas que eu não pensava especificamente, nossa, quero trabalhar. Não era assim, não é que eu pensei lá atrás nisso, Sim. mas que eu fui me preparando, e aí eu falo assim, né, a gente se prepara porque na hora que o cavalo passa na frente arriado, você só monta em cima. Então, assim, é o tempo inteiro se preparando. Eu nunca parei de me preparar, eu nunca me acomodei de verdade. No momento que eu tinha um espaço curto de tempo, eu buscava fazer algum curso sobre alguma coisa. E cursos muito fora da caixa, o que eu gosto sempre de falar, né?
coisas assim, educação financeira, mentoria sobre liderança, trabalhar em grupo, coisas nesse sentido que é onde você consegue ir se desenvolvendo e na hora que aparece um cargo assim, você consegue falar, você consegue estar preparado para assumi-lo, né? A sorte, gente, eu tenho esse pensamento, né? Que a sorte, ela é um conjunto de preparação mais oportunidade. Então, imagina, surge uma vaga, igual surgiu das OETs lá no Norte de Minas, que você entrou. Ah, mas eu nunca trabalhei na área comercial, então talvez fosse mais difícil. Ah, eu nunca tinha feito uma língua, né? Ah, talvez na Ouro Fino você não tivesse entrado agora, porque era um cargo que exigia você ter língua. Então, se você se prepara, né? Ah, como que eu me preparo? Como eu sei que eu vou precisar disso? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né, Adriana? A gente vai se preparando. Então, comentei esses dias que eu estava lendo sobre estoicismo. Marco Aurélio. Que loucura, você é veterinário, o que que tem, né? A Adriana viu essas pulseiras aqui, ela falou assim, ué, você fez o método CIS? Eu falei, fiz. A gente já se conectou aqui porque ela fez é um curso de inteligência emocional. Então são coisas que não estão relacionadas à parte técnica. A parte técnica é muito legal, gente, só que a parte técnica não vai te dar toda a capacidade que o mercado exige, né? E a gente vai entrar nesse ponto agora. E para desenvolver a parte técnica, a gente precisa ter tudo isso aí. Eu me desenvolvi muito mais, eu consegui aprender muito mais a parte técnica depois que eu tive minha cabeça aberta. Parece que tudo, sabe, aquela dificuldade que eu tinha antes na faculdade de aprender sobre determinado tema, ou de passar aquilo que eu sei para o outro, antes parece que eu tinha maior distanciamento, assim. E hoje não, a gente vai se entendendo, a gente vai abrindo a caixa e aí as coisas vão ficando natural, né? Então, eu trabalho com a parte técnica, a gente sempre precisou. Na verdade, quem está na área comercial precisa muito mais de É, argumentos, né? Você precisa convencer o outro a comprar uma coisa cara e pagar ali. Então, você tem que estar muito bem tecnicamente, mas é que não é só isso, né? é. Aí, aproveitando que você já está respondendo a pergunta que eu ia fazer, Ah, quando você foi para o mercado, eu te contratei lá pela Avante para você gerar demanda e vender também. Então, você era isso. vendedora, né? Você recebia uma carteira de produtos para vender, ia para as fazendas. Eu estou detalhando assim porque pode ser que tenha gente que não sabe nem como é que funciona a área comercial. Então, Sim. ela era representante comercial, você tinha uma carteira de produtos, você ia para as fazendas e para as lojas oferecer esses produtos. Nesse momento, quem não conhece muito o ambiente da área comercial pode achar que assim, não, você jogou tudo fora da sua carreira, do seu estudo e virou uma vendedora. E na verdade não é isso, né? Você usava muito o conhecimento técnico ali que você adquiriu na faculdade para vender? Como é que era assim? Vou voltando lá na Avante, nesse início assim. Tá. E nas OETs também, que você já era, demandava produto, né? Sim, mas antes de tudo, eu queria só falar aqui que eu tenho muito orgulho de falar que até hoje eu sou uma vendedora. É isso Até aí. porque todos nós somos vendedores, né? É Então, isso aí. lá atrás, ainda no grupo de estudo na PUC, eu tive que vender a Adriana como que eu ia ser uma pessoa importante para os grupos de estudo. Isso é vendas, né? Então, a venda começa desde aí. Eu acho que é o primeiro insight que todo mundo tem É, que mudar, é isso, né? é isso Todos aí. nós somos vendedores. Mas, de fato, eu troquei algo que eu fazia ali, uma parte do laboratório de desenvolvimento de um equipamento realmente para diagnosticar doenças, ou seja, eu ia para um laboratório, eu coletava sangue, eu fazia algo nesse sentido, mas no final eu tinha que fazer a venda desse equipamento também, né? Então já era vendas. E com o Eduardo eu peguei uma pasta e eu tinha que viajar para cidades que eu nunca tinha ido antes, bater na porta de lojas E fazendas, né? e fazendas e vender medicamentos que eu não tinha trabalhado antes, mas vamos embora, né? Vamos abrindo. É. Então, na verdade, qual foi a pergunta especificamente? Não sei se eu respondi. Era sobre se você usava muito a parte técnica Ah, dentro dessas vendas, porque a gente tem que tirar esse preconceito de que vou virar vendedor. Não, na verdade, você vai continuar técnico. Técnico vendedor, né? totalmente, gente. Precisava muito disso, porque, na verdade, eu precisei, acho que ainda mais. Como eu trabalhava no norte de Minas, eu não tinha a pessoa que fazia a geração de demanda, que é o quê? É levantar a oportunidade do cliente final, da fazenda, né? Para eu, então, naquela revenda determinada, eu fazia uma venda já casada. Eu falava assim É. para o cara, não, Eduardo, Compra aqui aqui. na sua loja eu vou te vender esse antibiótico que a fazenda do fulano já me falou que vai precisar, sabe? Então, eu fazia aqui para o cara, eu não tinha quem gerasse a demanda. Então,
primeiro ponto tá aí. Eu tive que ir para o campo, eu ia para as fazendas para identificar ali as oportunidades de quais os produtos que eu iria pôr na venda e mais. Ainda tinha um desafio de chegar na revenda ali e a pessoa, mas aqui eu tô cheio desse produto que eu não vou comprar na sua mão porque eu nem vendi eles ainda. Uhum. Então eu usava, né, a minha parte veterinária em si, clínica, que inclusive eu também fiz pós-graduação em clínica e cirurgia, e muita gente fala, nossa, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque Uhum. aí era onde eu conseguia realmente Convencer, mostrar, né? dar valor, convencer. Muitas vezes, nos finais de semana, eu ia para essas fazendas, fazia uma cesariana, colocava em prática tudo da pós-graduação, e no outro dia eu conseguia fazer a venda do negócio. Então, assim, sempre precisa da parte técnica. E pro comprador ali, a gente também precisa explicar as diferenças ali farmacológicas entre um produto e outro, né? As moléculas, isso é interessante, ele precisa saber isso, saber o que ele está comprando, né? É. Então, sim, a técnica é fundamental, a todo E momento. a gente lida com muitos técnicos que estão trabalhando nas fazendas como técnicos, né? Profissionais Exato. contratados. Então a gente chega, né? A capacidade que a gente tem que ter de argumentar, porque imagina, você chega numa fazenda de leite, vamos dar o exemplo aqui da fazenda de leite, e de repente você encontra um veterinário que está dando assistência naquela fazenda. Primeiro que ele já não quer que você interfira muito na gestão dele ali. Então você tem que ser um parceiro dele, trazer uma tecnologia e falar, não, aqui ó, eu tenho um conhecimento técnico para contribuir com aquilo que você está fazendo. Eu não vou substituir o seu manejo, vai continuar o seu manejo, só que eu tenho uma solução, que é um produto que tem uma molécula, que tem uma farmacologia, que tem um descarte menor, que tem uma vantagem sobre os outros e que você pode agregar. Então, se você não tem a capacidade técnica para vender, você pode ser vendedor, né? Existem pessoas que não têm formação técnica e são vendedores, bons vendedores, mas quando a pessoa já é formada, ela tem uma vantagem muito grande sobre aquele que não é, porque ele tem um argumento para técnico, né? Sim. Que ele não vai enganar ninguém, ele vai mostrar ali o benefício e trazer o resultado. E quanto mais segurança eu tiver enquanto veterinária técnica, comigo mesmo, de que eu conheço tecnicamente ali aqueles problemas que uma fazenda tem, eu chego em qualquer fazenda. Então, isso eu sempre tive essa. Primeiro é a coragem, segundo é a preparação com a segurança, para eu poder entrar em fazendas que antes isso não tinha na minha carteira, porque são fazendas grandes demais, são técnicos muito bem renomados que vão me receber, e muitos, por estar na área comercial, pensam, esse cara não vai me receber porque ele me enxerga enquanto um vendedor. Então, Uhum. tá aqui a nossa oportunidade de chegar lá e mostrar para ele que sim, eu sou um vendedor, mas um vendedor que saiba conversar tecnicamente muito bem. É. Então, é simplesmente nós decidirmos que queremos ser bons técnicos vendedores, né? E É a possível. indústria está cada vez mais exigente com essa parte técnica. Então ela não quer colocar o nome Ouro Fino no seu uniforme e colocar uma pessoa ruim de mercado, porque ela vai acabar queimando o uniforme da empresa. Então, os processos de capacidade técnica estão sendo cada vez mais exigentes, justamente para falar assim, pô, você vai numa fazenda top, numa True Type, numa fazenda grande, numa Santa Luzia, você está levando o nome da empresa, você tem que ser bom. Então, às vezes, contrata até um médico veterinário, um agrônomo, um zootecnista, bem capaz naquela região para trazer ele para dentro da indústria, porque consegue trazer esse cara pelos benefícios, pela carreira, pelo salário. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu vou até trabalhar numa indústria dessa. Então, o processo está cada vez mais exigente na área técnica, na área comercial, com relação à capacidade técnica, né? Muito, muito. É isso aí que você falou. Precisa carregar o nome, a pessoa precisa estar muito bem preparada. E aí é onde eu acho que a gente vê que está tendo essas pessoas. Tem pessoas muito boas que estão realmente preocupadas com isso, mas acabam esquecendo da parte comportamental, da parte comercial, porque não basta ser o técnico. Sim. O que vai conversar tudo ali, você precisa ter sua estratégia. É. No final de tudo, você tem que entregar o seu produto ali, né? Eu tenho que entregar o meu produto hoje, Ouro Fino. Então, é isso, né? É você pensar, é o que a gente está falando desde o início, é buscar esses cursos que vai te complementar enquanto profissional. Adriana, você sendo técnica de campo, imagina que você não trabalha na área comercial, você é uma técnica formada, veterinária, pós-graduada em clínica e cirurgia. Você acha que você teria as mesmas oportunidades que você tem na área comercial hoje, pensando que você está viajando para vários países? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Pô, Adriana, se fosse uma pessoa técnica e hoje a Adriana sendo do comercial, você acha que teria as mesmas oportunidades de crescimento, de carreira, de construção, de salário, de remuneração, enfim? Você acha que teria as mesmas condições ou não?
Eu acho que tudo nessa vida é possível, mas seria raro, seria muito difícil, né? Eu estou há 4 meses na empresa e eu pude conhecer 5 países. E eu já conheci alguns países, então assim, não foi assim, nossa, foi ali do lado, não. Eu tive a oportunidade de conhecer 5 culturas, além de conhecer as culturas, trabalhar enquanto veterinário, conhecer veterinários diferentes, conhecer fazendas diferentes, passar por coisas, assim, tudo na vida só sabe quem passa, né? Mas acho que seria quase que impossível, né, eu ter tamanha oportunidade de conectar com o mundo inteiro, né? Isso é muito legal. E mais, estar num cargo de liderança, né? Que é algo que eu sempre galguei, eu sempre gostei muito de me relacionar, de estar com pessoas, de buscar aprender sobre pessoas. Então, eu sempre quis ter a oportunidade de estar num cargo assim. E seria muito difícil, nesse espaço curto de tempo, ter acesso a isso se não fosse na área comercial, né? Então, a gente consegue ver tudo que a gente tem de oportunidade e é simplesmente a gente colocar ali um pontinho aonde eu quero chegar e trabalhar para isso, né? E preparar para isso. É igual eu falei lá no início, é a preparação. E por que que você acha que as pessoas, por mais que a gente veja as pessoas tendo sucesso na área comercial, entrando nas empresas, crescendo, por que que você acha que os estudantes que estão na faculdade não enxergam isso? Assim, você foi estudante, eu também, né? Eu tive uma visão, só que a minha visão é mais distante, a minha visão é lá de 15 anos atrás. O que que você acha qual que é a dificuldade dessas pessoas enxergarem essas oportunidades? Primeiro, na minha época não tem tanto tempo assim que eu formei, mas mesmo assim a gente não tinha, por exemplo, hoje eu vejo muita oportunidade, ainda mais, de levar pessoas, igual você está fazendo hoje através do seu projeto, né? Depois eu também tenho perguntas para você, viu, em relação a isso. Mas você proporcionar isso aqui, essa troca de pessoas que está na área comercial e que saiu dali, uma pessoa comum e que consegue mostrar isso que a gente está mostrando, a parte técnica comercial. Eu acho que ter acesso a isso, porque na faculdade a gente tem muito acesso à clínica, vão para a fazenda, vão para o hospital, vão para é isso que a faculdade mostra muito. Então a gente sai dali com isso, eu sou médico veterinário, eu tenho que atuar com isso. A gente sai com essa cabeça um pouco fechada. Graças a Deus eu não saí, mas é a maioria das pessoas. Então, hoje, o acesso à informação está muito mais fácil. Eu acredito muito que isso está mudando, sabe? Uhum. Eu imagino que pode ser por aí, sabe? Entendi, entendi. Eu vou contribuir também, antes de você começar a fazer as perguntas para Tá. mim. Eu falei com a Adriana que a gente fazia um bate-bola. Eu já enchi ela de pergunta aqui, mas você vai me perguntar algumas coisas também, que eu acho que é legal essa interação. Uhum. É, eu acho que realmente o conhecimento é que limita as pessoas. E também os nossos professores. No geral, né? Claro que a gente tira exceções ali de pessoas que entendem, que são professores, mas entendem a oportunidade que existe no mercado. Os nossos professores, eles limitam, eles querem te formar tecnicamente. E o próprio MEC, eu já conversei com os reitores de algumas universidades, colegas meus, eles falaram, o MEC nunca vai incentivar o empreendedorismo, ele quer te formar tecnicamente. Então, a formação é toda técnica, né? Patologia veterinária, agrohistologia, enfim. Ele não quer te formar para empreender. E aí, junta-se o conhecimento do professor técnico, e ele, como ele não tem habilidade comercial, geralmente, né? E ele acaba não explorando isso com os alunos. E aí vai moldando, né? Os professores são modelos para gente. Eu tenho vários professores que eu me espelhavam nele. Ah, eu quero ser igual ao fulano, eu quero ser igual ao ciclano. Então, eu acho que isso também acaba fechando a nossa mente. E aí, mais uma vez, né? Os grupos de estudos possibilitam que a gente enxergue, opa, o do outro Outro lado do muro, né? A caminho. gente olha e fala, opa, peraí, É. tem uma... Eu falo que o primeiro estágio que eu fiz foi na GPEC, aqui em Belo Horizonte, numa distribuidora de produtos, que ela tinha a parte técnica. Quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, uma empresa muito legal, uma empresa que mexe com sêmen e tal, tem a parte técnica. Aí, como vivendo lá dentro, eu olhei e falei, pô, deixa eu ver aqui do outro lado do muro. Mas eles vendem produto, e aí, na verdade, a maior força deles ali tá Uhum. na venda de produtos também, né? E depois eu fui pro mercado, Ouro Fino, fiz estágio lá, MSD, enfim. Então, a gente começa a abrir a mente e olhar para o outro lado do muro e ver que tem um mundo muito maior do que aquele mundo técnico ali, né? Exatamente. Regional, né? Mas isso que você falou é todo sentido, né? Os professores, eles vêm de uma de um corpo acadêmico, né? De passar ali pela academia por muitos anos, o que é muito legal. A gente precisa disso. Mas a gente deveria ter essa oportunidade de enxergar as outras. E graças a Deus eu tive, né? O professor Rafael, que, nossa, ele que me ajudou muito. Ele também, além da universidade, ele é uma pessoa que ele pensa fora da caixa. A vida inteira ele falava isso, e, inclusive isso é um termo dele, né? Que eu utilizo de tanto conviver com ele. Então ele falava isso, olha.
tem um mercado, vocês têm que enxergar esse mercado. Então, assim como eu já contei, o meu primeiro estágio era no mercado farmacêutico, numa indústria, né, de diagnóstico, na verdade. Então, através dele. Então, por mais que isso ainda é muito fechado, tem alguns ali que a gente pode mirar neles e falar, eu quero ter essa pessoa como uma referência, quero ser igual a ela, e vai, né? É. Se Mandar um prepara abraço para para Rafael, senão ele isso. vai ficar com raiva, viu? Obrigada, viu, professor Rafael? Um abraço. Ele vai escutar esse podcast. E os outros também. Os outros Foram também. muitos que sabem aí que É me isso aí. ajudaram muito. Professora Kelly e É isso outros. aí. Pergunta alguma coisa para mim, então. Vamos lá, Du. Não, primeiro, eu achei o máximo esse podcast. Eu acho que, assim, gratidão enquanto veterinária, enquanto pessoa que aprendeu muito com você. Eu acho que isso aqui é uma grande oportunidade para tantas pessoas que eu vou passar. Eu tenho muito contato, eu gosto muito de me relacionar, então eu tenho muito contato com pessoas que ainda estão na academia, né? Mas, bom, minha pergunta é o seguinte: eu tive a oportunidade de trabalhar com o Du há anos atrás, quando eu ainda estava começando. Na verdade, eu não sabia nada, não sabia sell-in, sell-out, não sabia o que eu estava fazendo. Ele pegou na minha mão, como se fosse seus filhos hoje, para a área comercial e começou a me ensinar com muita paciência. E hoje eu, nesse cargo de gestão e liderança, eu vejo que a gente sabe que cada um tem um comportamento diferente, né? Somos pessoas diferentes, que passaram por coisas diferentes, que pensam de forma diferente, que têm estratégia diferente. Qual dica que você pode me dar em relação a essa parte de gestão, de liderança, né? De pessoas ali? Porque você tinha quantos naquela época? Quantas? Eram 7 pessoas, 7 pessoas. vendedores e mais 5 promotores de venda. Então, fala mais sobre isso aí, porque eu acho que você, assim, você era para mim uma referência no dia que você saiu, nossa, pessoas choraram ali, eu fui uma delas, porque você sempre foi um líder, né? O líder é aquele que sabe levar e mostrar o caminho junto, né? Tava sempre junto com a gente. Então, para mim, você foi essa referência. Eu queria escutar de você quais Primeiro, são eu as vou, suas eu vou ter que dicas. trocar de roupa para receber esses elogios aí. Eu não tenho nem roupa para isso, né? Mas é isso. Então é o seguinte, eu penso que eu escutava, igual você falou, a gente tem que abrir a nossa cabeça, escutar coisas, aprender coisas, fazer cursos diferentes. E eu sempre fui essa pessoa. Então, eu formei veterinária, então me especializei em pecuária leiteira, depois eu fiz gerenciamento de projetos, que está mais voltado para engenharia, mas que tinha muita coisa que eu aproveitava. Depois eu fiz marketing. Isso Que foi me legal. ajudando a criar esse todo o conhecimento que eu tenho. Então, uma coisa que eu aprendi com um gerente de projetos, chama Ricardo Vargas, ele fala que se numa equipe tiver 10 pessoas que pensam iguais, 9 são dispensáveis. Uhum. Então, eu trago isso para minha vida. Então, eu penso que, primeiro, você vai ter uma equipe sempre diferente. Na Avante, por exemplo, e nessa CPR, nas empresas que eu passei, que eu fui gestor, que eu fui coordenador, eu tinha a pessoa que tinha mais conhecimento de comunicação, aquela que tinha mais domínio de Excel, aquela que sabia vender mais comercialmente mesmo, tinha a pessoa que era mais técnica. Então, eu acho que é isso, é mesclar, é entender o perfil da pessoa, porque eu não vou conseguir fazer com que eu padronize todo mundo com o mesmo conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Você não vai conseguir padronizar a sua equipe para todo mundo saber o mesmo tanto de Excel, o mesmo tanto de Power BI, o mesmo tanto de marketing, o mesmo tanto de marketing digital. Cada um vai ter uma experiência que você traz, carrega com ela, e é entender isso. Falar, onde que eu posso explorar? E aí, por exemplo, quando eu peguei você lá no começo e entendi que você estava um pouco inexperiente, é ter paciência, é saber explicar, é voltar lá atrás e explicar o que é sell-in, o que é sell-out. Então, é entender cada fase de cada pessoa e estabelecer um propósito com aquela pessoa ali de crescer. Então, eu penso que na liderança é isso. Se eu chegar numa empresa hoje, primeiro é traçar um perfil, entender qual que é o momento de cada um, né? Eu lembro que a gente tem um colega, o Márcio, né? E Uhum. ele tem Hoje um ele conhecimento... trabalha comigo, hein? No Então, time Brasil, mas sim, estamos na mesma então empresa. ele tinha um conhecimento de venda e tal, Sim. mas tinha algumas dificuldades em outros pontos ali, de computador e tudo, e eu apoiava ele nesse ponto. Já pegava uma outra pessoa, estou falando das pessoas que a gente trabalhou junto para fazer Sim, essa sim. referência. Talvez vocês que estão assistindo falem, quem que é Márcio, quem que é essas É, Leandro, quem que é essa turma, mas é porque a gente trabalhou junto. Mas não importa o nome das pessoas, importa é entender isso. Você pega uma pessoa que tem uma deficiência e fala, vou explorar esse potencial ali, deficitário que está, e eu vou explorar com ele. Então, eu acho que se a pessoa entende, primeiro, qual que é o cenário que ela está, quais são as pessoas que ela tem, quais as habilidades individuais, e você começar a crescer em cada um, né? As multinacionais fazem muito isso, é tipo um rapport mesmo, entender, criar uma conexão e aí estabelecer. Na Seva, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Seva, porque a Seva fazia, né? Eu era representante, eu não participava ativamente dos processos ali internos de crescimento de carreira, mas eu via que os meus colegas faziam isso. Sentava-se com cada um,
verificava o que ele tinha deficiência, onde que ele teve um desempenho bom e traçava um crescimento para aquela pessoa naquele período no ano seguinte. Então, eu acho que, independente se você está no cargo de gestão de uma multinacional ou se você está como gerente técnico numa revenda, você tem que entender quais são as habilidades de cada um e aí sim traçar um perfil de liderança onde você vai atuar individualmente. Claro, você vai padronizar os processos, você vai padronizar as vendas, você vai padronizar o atendimento, isso é importante, mas entender que, por mais que eu treine você para vender, você tem uma bagagem que você trouxe que vai ser diferente do seu colega que está na mesma posição que você. Então, eu penso que é tratar individualmente cada um, entender os potenciais de cada um, né, as potencialidades ali, e explorar as deficiências para crescer. Muito legal, que aula, viu? Mas concordo plenamente. Aqui vem mais um tema desse fora da caixa que a gente tanto fala, que eu acho que todo mundo deveria pensar e estudar, é sobre pessoas, né? Sobre gestão e conhecer as pessoas. Mas para eu conhecer com quem eu estou lidando, né? Eu preciso me conhecer antes. Então, eu acho que isso também faz parte desse processo de preparação, que é onde a gente está conversando aqui para pessoas que estão começando a carreira, né? Eu acho que se conhecer através de testes, né? Que a gente consegue fazer hoje na internet, mas que é feito durante entrevistas também para conhecer a pessoa. Se você já se conhecer, já saber quais são seus pontos fortes, você pode mirar neles e desenvolver eles. É, Assim como melhorar os que não são, que são pontos fracos, né? As é. fraquezas. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho alguns cursos, né, que eu ofereço no mercado. Até quem quiser conhecer um pouquinho do meu perfil, entra lá, eduardo.rcruz no Instagram. Lá na minha bio eu tenho alguns cursos que eu ofereço. E um deles é o mapa das vagas. Você vai identificar as vagas que você vai buscar no mercado. Só que para você chegar lá no ponto de falar assim, eu quero essa vaga, existe toda uma preparação, que é uma jornada, que é uma construção de carreira. Não adianta você se candidatar a um cargo de diretoria, ou de CEO, ou de coordenador, ou de gerente, se você não souber quais são os pré-requisitos, qual a sua experiência para poder se galgar naquele posto, né, se candidatar àquele posto. Então, esse curso fala muito disso, de o que eu preciso me preparar, aonde que eu quero chegar. Porque não é simplesmente mandar o currículo. Enviar o currículo é um detalhe. Você pode ter o currículo no celular, a pessoa te chegou, abordou você, você tem um currículo, manda. Mas a jornada para você entender o seu ponto atual, quais são as suas habilidades, quais são as suas deficiências, o que o mercado exige. Se eu quero atuar com bovino, talvez eu tenha que ter um curso de especialização, mas se eu quero atuar com vendas junto no mercado de bovinos, eu tenho que fazer um curso de liderança, um curso de gestão, um curso de comunicação. Eu tenho dificuldade de subir num palco para fazer uma palestra, eu tenho que treinar isso. Eu tenho que pegar meu celular e gravar um vídeo, né? Tem que fazer alguma coisa para melhorar. E aí, essa jornada ela é construída ao longo do tempo. Não adianta amanhã falar assim, amanhã eu vou me candidatar a um cargo de diretoria. Não vai precisar de exigência de tempo de vida, tempo de experiência, capacidades que muitas vezes você não tem na faculdade, né? É uma jornada. Então, quem tiver interesse, busca lá, é uma oportunidade, né? Eu falo que se você deixar de fazer um lanche numa padaria, você compra o meu curso, porque na verdade o objetivo ali agora é as pessoas me conhecerem. Então, E eu não tive isso, né? Então, vocês que estão tendo essa oportunidade, é, comprem. E não tendo, eu estou conseguindo alcançar, né, posições que eu sonhei um dia, mas só para complementar algo de como eu fiz, eu sempre olhava para quem estava acima de mim, quem era o meu líder. Graças a Deus, eu sempre tive excelentes líderes aqui. Graças a eles todos que eu tive, obrigada. Foi o Bruno, foi você, foi o Fabiano. Hoje eu tenho Felipe e Rinaldo. São pessoas assim que eu sempre pude me espelhar e eu falava, gente, se esse cara chegou e tem uma cabeça, consegue mirar, consegue saber tanta coisa, por que que eu não vou fazer isso, né? Então, é, eu sempre quis saber como. Como que você chegou aí? Qual que é o caminho, né? O Eduardo foi o início de tudo. Du, mas eu não... Que é selling? Que é sellout? Como é que é isso? Como que é esse preço aqui? Como é que eu dou desconto? Não dou? Então, você foi o início, assim, de lá atrás, o básico do básico, que eu não pude estudar antes, mas que eu aprendi na prática, né? Se eu é. tivesse aprendido antes, talvez eu teria vendido ainda mais, né? Ainda mais, é. Eu brinco que tem uma conhecida nossa que eu fui entrevistá-la e eu pedi para ela fazer um desconto na hora. Você falou assim, dá 10% nesse preço aqui. Simulei um preço na calculadora, aí ela teve dificuldade. E não foi por isso que ela foi contratada, tá na empresa até hoje, mas eu brinco com ela, falou, pô, você não sabia fazer um desconto. Eu falei, qual é um desconto? E se você pega um preço, pega uma calculadora aí no seu celular, fala assim, eu preciso dar 10% de desconto. Se você não sabe fazer isso,
Não acha que seu mundo acabou, não. Não acha que você está fora do mercado, mas eu não sei isso. Isso é básico do básico do básico do básico. Mas as pessoas não sabem. E você vai aprender, você vai treinar, você vai fazer um curso de precificação, você vai ir para uma empresa, as pessoas vão ter paciência para te ensinar. Imagina, voltando àquela pergunta, se eu fosse um líder e falasse, não, eu não quero trabalhar com gente que está tão básico, eu teria desclassificado. E hoje a pessoa está lá até hoje vendendo, crescendo, graças a Deus. Então entender que a pessoa tem outras oportunidades e que aquela deficiência dela eu consigo superar. Um treinamento que eu fizer ali, ela supera, aprende, né? Sim. Então, é entender isso, né? E Então, a gente busca isso hoje, né? Eu prefiro muito mais trabalhar com alguém que me fale, olha, eu não sei como fazer. Até porque a forma que eu for ensinar vai ser bom para mim. Eu vou ensinar de uma forma que a gente vai comunicar mais fácil, né? É diferente de alguém que fala que sabe fazer ou que já faz e faz errado. Então, assim, eu sou a prova disso, gente. Eu não sabia nada. Passei na vaga, aceitei, e na hora que o Du me chamou, vem cá, eu falei, então, eu não sei fazer isso, me ajuda aí. é isso aí, é a experiência que vai te dar esse conhecimento. Então, se você está no ponto aí, né, Adriana, de falar assim, poxa, eu não sei, eu sei tecnicamente, eu sei reprodução, eu sei qualidade de leite, eu sei a parte técnica, mas eu não sei, eu tenho medo, eu tenho insegurança de entrar na área comercial. Calma. O mundo vai te ensinar, você tem que estar com boa vontade, com vontade de aprender e com disposição e com sinceridade, né? Isso. Não mentir, não falar que sabe, não sabe. Ó, eu não sei como é que digita um pedido num tablet, eu não sei como é que acessa um Excel para fazer uma boa planilha, mas eu estou disposto. A empresa, gente, as empresas investem muito, né? A Ouro Fino tem uma faculdade, né, interna onde ela capacita. Então, é normal que as pessoas entrem para o mercado com muita insegurança. Mas os laboratórios investem muito nas pessoas, investem em conhecimento técnico e comportamental e de conhecimento de comunicação, né? Relação de pessoas, então assim. Sim, por isso que é isso, é interessante, né? Tenha um pouco de tudo, conhecimento um pouco de tudo, porque na hora que você entrar para aquela determinada função, vão ter pessoas que vai te treinar especificamente para aquilo, né? Então, esteja preparado para na hora que o cavalo passar ali arriado, você montar nele, aí você vai se desenvolver para aquela função que você está aplicando, né? O que você acha que é importante para o estudante, para a pessoa que está fazendo veterinária, agronomia ou zootecnia, pet ou agro? Quais são as habilidades que você acha que é importante a pessoa abrir essa cabeça? Assim, vamos esquecer a parte técnica, que eu acho que é obrigatório, né? O que você acha que, se você pudesse voltar lá, você tinha que se despertar esse conhecimento, buscar esse conhecimento, para na hora que o cavalo passar, ele está preparado? O que você acha que é básico, assim? Estou saindo da faculdade agora, Adriana, estou no 9º período, 10º período. O que eu preciso fazer? Ou no 8º, né? O que eu preciso fazer que é importante para eu conseguir um trabalho? Primeiro de tudo é se conhecer. Eu acho que eu não me conhecia lá na faculdade. O se conhecer é você... Pode ser através de cursos, de mentorias. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a me conhecer de verdade é o método CIS, que eu e o Du fizemos, né? Descobri hoje que ele fez. Então, assim, procure ler livros sobre isso, sobre autorresponsabilidade, sobre autoconhecimento, porque assim eu vou conseguir identificar o que realmente eu gosto. Será que eu quero realmente entrar na área comercial nessa parte técnica? Eu quero ser referência em pessoas, eu quero focar na liderança, e não que seja, né, igual eu falei, eu sempre gostei de liderança, mas não é que eu buscava esse cargo de cara, eu sabia que tinha um processo, não é isso. Mas assim, eu acho que o primeiro de tudo é isso, né? É se conhecer, entender, pra gente já começar aí o autodesenvolvimento, né? E aí, eu me conhecendo, por exemplo, eu sou uma pessoa criativa. Então, que legal. A criatividade, ela consegue fazer várias formas diferentes de desenvolver ali a venda, né? Então, na hora de uma entrevista, por exemplo, eu citar isso e trazer exemplos de como que os meus pontos fortes vão me ajudar, eu acho que faz muita diferença. Então, assim, primeiro que eu acho que eu não fiz lá atrás e que eu ganharia muito primeiro comigo mesma, né? E estaria muito mais desenvolvida, seria essa parte do meu conhecimento pessoal e depois sempre focar em pessoas. Porque, gente, nós somos veterinários e o nosso foco, o cliente final ali são os animais, mas tem alguém ali atrás deles, o decisor vai ser o tutor, vai ser o produtor, vai ser o comprador, né? Vai ser o peão da fazenda, né? O O peão da capataz fazenda. ali. Então a gente tem que comunicar com todo mundo, desde o peão da fazenda que não vai entender nada que eu tô falando, né? Que vai talvez discordar, porque para ele não vai fazer sentido. Eu tenho que conversar com o CEO de uma empresa, com o decisor de uma fazenda, né? Então assim, é se preparar,
conhecer tudo isso, porque aí são técnicas de vendas, né? A principal técnica de venda é conhecer pessoas. Você tem que fazer rapport com aquela pessoa ali, né? Então, É isso aí. Você quer perguntar alguma coisa para mim de novo? quero sim. Ô, Du, eu tô querendo entender, na verdade, é mais entender o seu projeto, né? Do zero ao topo. Entender, assim, de onde que você tirou essa motivação de realizar isso, porque eu acho que tá sendo muito bom para nós, né? Eu tô me sentindo aqui, essa pessoa lá ainda enquanto estudante, eu acho que eu ficaria o dia inteiro lá te assistindo. Então, na verdade, eu tenho 15 anos de formado e, graças a Deus, 15 anos, na verdade, 17 anos de mercado, porque eu comecei a trabalhar fazendo estágio na GPEC, na Ourofino, antes de formar. Então, esse tempo de mercado me possibilitou entender o seguinte: poxa, eu estou agora como gestor de uma empresa, coordenador de uma empresa, e eu estou com dificuldade de trazer essas pessoas para o mercado. Eu tenho muita gente capaz na faculdade e o mercado quer oferecer essas vagas e não tem essa pessoa para poder entrar na vaga. E eu comecei a pensar sobre isso, refletir, e aí, como você falou, a gente vai fazendo outros cursos, vai pensando em outras coisas. Eu falei, poxa, eu acho que falta alguém começar a mostrar os benefícios, mostrar as oportunidades que tem, porque de um lado a gente tem uma indústria pagando bem, contratando pessoas, investindo em pessoas, precisando dessa capacidade técnica, e de outro a gente tem uma multidão de veterinários ou tecnistas formando e querendo crescer, crescer, mas por que que não está conectando? Eu falei, não, eu acho que está na hora, com essa experiência de 15 anos, 17 anos aí de estrada, de trazer esse conhecimento. Eu falei, pô, eu acho que está na hora de eu investir um pouco mais no digital, criar um podcast para falar especificamente para essas pessoas, para esse público, né? Você que está assistindo aí, que é veterinário, zootecnista, agrônomo, estudante ou recém-formado, enxergar que tem muita vaga, que tem muita oportunidade, que a gente que está na área precisa de você, mas que você talvez esteja com algum preconceito, com alguma dificuldade, né? Eu brinquei com o Boechat, que é um colega seu de trabalho, que ele falou comigo, eu concordei. É como se eu estivesse desmatando ali, entrando no Brasil há 500 anos atrás, É né? verdade. Cheio de mato e eu tendo que arrancar ali aquelas árvores e começar a mostrar o mundo de oportunidade que tem, né? Para aqueles índios que não conheciam a Uhum, Europa, não conheciam sim. nada. Então eu me sinto nessa obrigação. Eu adoro ajudar pessoas, adoro. Quem me conhece, né, Uhum. mais aprofundadamente, sabe o quanto que eu sou disposto. Eu sou um cara muito católico. E sempre fui coordenador de CRISM, coordenador de grupo de jovens, coordenador de grupo de eventos. Então, assim, eu sempre fui um cara muito à disposição. Fui síndico do meu prédio durante 12 anos. E a minha esposa que Nossa. está aqui, ela fala, você é louco, você é maluco. Porque é essa vontade de ajudar. Então, acho que isso vem da gente, né, de cada um. Uhum. Eu tenho esse desejo muito de ajudar. Se o desejo de ajudar puder contribuir também com a minha formação e me dar uma rentabilidade, por que não associar o desejo com a possibilidade, com a oportunidade? Então eu falei assim, está na hora de eu trazer essa vontade, esse conhecimento, trazer a experiência que eu tenho e associar tudo isso para que isso possa me gerar uma renda e eu ajudar muito mais pessoas, né? Que Eu legal. dou mentoria para algumas pessoas, as pessoas me procuram e falam, Du, tem como fazer uma mentoria mais pessoal? Tem. Mas, poxa, imagina quantas pessoas, quanto tempo demoraria para fazer uma mentoria individual com muita gente. Então, eu falei, poxa, por que não no digital, né? O mercado está aberto aí. Então, aí estou fazendo cursos, estou criando um canal no YouTube, estou com um podcast trazendo vocês, que são pessoas que estão no mercado. Vou trazer gente da academia também para entender o outro lado, né? Por que Uhum. que vocês não indicam tanto a área comercial? Quais são os preconceitos? Será que é falta de conhecimento? Então, entender. Então, a minha ideia é essa, é trazer o mercado de um lado e do outro, isso oferecer possibilidades para essas pessoas crescerem e entrarem no mercado e ter a oportunidade que eu não tive, né? Você também não teve, Definitivo. de assistir uma coisa e falar, poxa, eu quero crescer nisso, eu quero me aprofundar nisso. E aí eu vou oferecer alguns cursos para essas pessoas. Que legal, Du. Nossa, fantástico. Você falou uma coisa aí no meio da sua fala, que foi essa das oportunidades, né, realmente que existe dentro do curso. Lá na Ouro Fino, lá na indústria, hoje eu trabalho mesmo dentro da indústria, da fábrica onde produz os medicamentos. Então, eu não sei falar quantas áreas especificamente a gente tem, mas convido todos aí que queiram pensar fora da caixa, né? Sair dessa bolha de sermos apenas clínicos dentro de um hospital, dentro de uma fazenda. Conhecer a indústria é muito legal, assim, é fantástico, porque você tem a oportunidade de trabalhar dentro, de fato, ali do laboratório, da produção das moléculas, do estudo disso, né? Desde o estudo disso lá atrás, da produção em si, e ali tem vários cargos, né? Desde a parte do aprendiz até o líder ali dessa produção. Tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, que precisa ser veterinário, e isso de todas as áreas. Então, tem o cara que foca na
parte X específica de bovinos, tem o de aves, tem o de pet, tem o cara do mercado. Gente, a gente precisa de gente, né, de veterinário que entenda o mercado, que queira viver isso, que enxergue as novas oportunidades, quais são as moléculas que nós vamos trabalhar, o que está sendo necessário, né? Quais são os agentes, o que que o cliente final está desejando, o que que a gente precisa resolver, né? Precisa de veterinário, a gente precisa. Nossa, é muito amplo. É. Então a gente tem o time que trabalha nisso no Brasil, a gente tem o time do exterior, né, que é onde eu faço parte hoje do trabalho, e dentro da minha própria equipe, a gente tem pessoas que é o mesmo objetivo, o final, mas que são pessoas que cada um soma ali de alguma forma para fazer isso acontecer. Então, assim, é muito amplo. E são coisas que nem eu sabia. Que eu, nossa, que é isso? Quanta gente? São mais de 1.000 pessoas. E muitos técnicos que estão ali, né? Na verdade, todo mundo precisa, né? É. Ser técnico naquilo. Então, enquanto veterinários, agrônomos ou tecnistas saibam que tem isso. O saque também, tem as meninas do saque lá, que quando você, não fez o efeito que eu esperava, quem que vai te responder tem que ser um médico veterinário. Sim. É ele que vai te responder ali na hora. Então, Até para assim, fazer um filtro, né? Para não um achar que filtro. o problema está no produto e às vezes está no manejo, né? Exato. Então, assim, às vezes eu marco reunião com um time X lá, né, para eu entender o processo, porque hoje eu preciso entender todo o processo. E aí, você é formada em quê? Eu sou veterinário. Nossa, que legal! Tipo assim, eu não pensava nisso, né? É. Então, é muito interessante, as oportunidades são gigantescas. Isso aqui não é nada perto do que ainda tem. É. E quando você fala para veterinário, na indústria agrícola, né, também precisa de Agrícola. agrônomo, na própria indústria também precisa dos zootecnistas para entender o mercado, para entender sobre as fazendas. Então, assim, independente se você é veterinário, agrônomo, Exato. zootecnista, precisa desses profissionais, né? O mercado está lotado de vaga. Graças a Deus, Adriana, todas as pessoas que eu trago aqui, né, eu já tenho alguns episódios liberados e tem alguns que já estão gravados que vão ser liberados em breve. Todas as pessoas falaram comigo que tem vagas disponíveis nas empresas delas. Né? Sim. O Boixá falou, você falou, as pessoas que passaram aqui falaram. Gente, tem vaga. Se tiver gente boa, pode indicar. Então, mas... Eu tenho uma pergunta para você, então. Desculpa te cortar. Não, tudo bem, pode falar. Você que tem bastante experiência aí. Por que que nós temos tantos veterinários formando? Eu assisti os outros episódios, então eu vi vocês comentando que o Brasil é um dos países que mais tem universidade de veterinária, né? Por que que cada vez mais a gente tem alunos, né? Tem estudantes, tem pessoas formadas e a gente está sempre com vaga aberta e rápida as vagas vão ficando abertas, né? As pessoas parece que estão ficando cada vez menos tempo, não sei. Por quê? O que que você acha, Edu? Então, tava aqui, ó. Olha aqui. Ah. Por que você acha que tem muitos técnicos no mercado e tá difícil contratar? Ó, Essa é a bom, pergunta para ela. Então eu vou Você responder, responde, depois você eu responde. primeiro. Tudo na minha opinião, tudo se resume a conhecimento. Pensar fora da caixa. A gente tem mais de 200 mil veterinários. Estou falando de veterinária, que é o censo que a gente tem da demografia da veterinária. Também, a gente tem número de cursos de agronomia e zootecnia, que são mais de 200 cursos de zootecnia, de agronomia, mais de 100 de zootecnia, mas a gente tem dados mais precisos da veterinária. E eu busquei esses dados, né? Então, a gente tem mais de 200 mil veterinários, cada vez mais cursos disponíveis. Quando eu entrei na faculdade em Belo Horizonte, era PUC e Federal. Durante a minha graduação, abriu a FEAD. Hoje, a gente tem mais de 10 cursos de medicina veterinária em Belo Horizonte. Eu vou nem citar aqui porque eu vou acabar esquecendo alguma. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas estão entrando para formar em veterinária por gostos pessoais e elas acabam terminando a graduação sem entender como que funciona todas as possibilidades que eles têm. Por quê? Porque não estão fazendo muito estágio. Grande parte, na minha opinião, é que estão graduando, estão estudando, tentando passar nas provas, e quando vai chegando no 8º, 9º período, eles despertam e falam, poxa, peraí, como é que... Agora eu vou ter que trabalhar? Eu estava conversando esses dias no evento que a gente foi. Ela falou, a menina falou, tô ansiosa porque agora eu não tenho que mais passar em prova, agora eu tenho que arrumar um emprego. Poxa, mas isso você não pode pensar no 9º, 10º período, você tem que pensar no 4º período, que você falou, vou ter que trabalhar, eu vou ter que, né, exercer a minha função. E não é só a clínica. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é falta de conhecimento, de enxergar que o mundo tem muita oportunidade. E entender qual que é a necessidade que o mercado quer. Então, se você pensa que só a sua técnica vai te dar o melhor emprego, você está enganado, você está equivocado. Você vai precisar de um monte de habilidade que muitas vezes ninguém te fala. Então, essa é o grande papel que eu, né, com esse projeto meu, eu tenho tentado
tirar essa máscara, né? Esse, como é que chama isso? Que o cavalo. Tapa-olho ali. O tapa-olho do cavalo, como é que chama? Porque eu não mexo muito com o cavalo, então. Esqueci o nome. Então, tem o tapa-olho do cavalo ali que. Viseira ali. É, a viseira. Tirar essa viseira para mostrar que tem oportunidade. Então, eu acho que é isso. Resumindo, falta de conhecimento do que o mercado espera, porque a gente tem muita vaga, muito profissional, e muitas vezes as vagas ficam abertas aí 2, 3, 4, 5 meses, porque a gente não consegue achar. Acha um cara muito técnico, zero comercial. Acha um cara muito comercial, zero técnico. Acha uma pessoa que tem o equilíbrio, mas aí às vezes a pessoa não tem paciência para saber esperar o tempo dela crescer. Então, eu acho que é falta de conhecimento. Mas você pode discordar de mim, né? Não, eu concordo plenamente, mas eu acho que tem um fator aí, além disso, que contribui muito, que hoje o acesso à informação, principalmente ao Instagram, ele nos faz ter, enquanto pessoa, comparações com a vida da outra pessoa. Eu acho, isso eu imagino, que muitos de nós, ao ver a vida do outro veterinário, que está numa função X, a própria minha, eu recebo muita mensagem. Vida boa, como eu tô viajando para o exterior, tendo a oportunidade de conhecer muita coisa. Graças a Deus, sim, eu concordo. Vida boa mesmo. Mas entender o que está por trás disso, né? Onde tudo começou. Então, eu acho que primeiro é ter essa humildade e entender a hierarquia e meritocracia. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito em algumas pessoas que pensam assim, ai, não, mas eu não vou entrar nessa multinacional para fazer X papel. Como se eu não fizesse, sabe? Então, assim, eu vejo que muita gente entra sem maturidade, mas por falta de conhecimento de coisas que são naturais e que é necessário na vida, que é a hierarquia e meritocracia. Uhum. Então, assim, olhar por trás de um Instagram ali, tem muita coisa, né? Depois, é até interessante ver a história de vários CEOs, inclusive o CEO da Ouro Fino, né? É um cara que começou lá de baixo, de funções lá de trás, e que hoje, onde ele está, né, a posição que ele está, dá a ele o mérito de estar ali precisando de pessoas para fazer o que ele fez lá atrás. Sim. Então, eu acho que ter essa mentalidade, porque as pessoas buscam a vaga, de imediato elas querem ter A ali melhor vaga, né? a melhor vaga. E mesmo a melhor vaga faz coisas que talvez vocês não imaginam que tenham que fazer. É. Isso é natural, todo mundo tem que fazer. Então, assim, eu acho que é estar disposto a ser, né? A servir. Eu acho que isso é algo que todo mundo precisa ter em si, né? Eu tenho que estar pronto para servir, fazer o que for. Muitos acham, eu não vou passar por esse desaforo, por isso eu vou sair. Fulano falou comigo. E não é que eu tô falando que você tem que aceitar desaforo, não é isso. Mas é entender, eu acho que resumindo, né? Hierarquia, meritocracia, entender todos esses pontos. Acho E que é ter paciência, interessante. né, Adriana? Eu falo muito com os profissionais que estão entrando no mercado hoje, que eu estou vendo o turnover, né, a rotatividade de técnicos no mercado aí das vagas, muito grande. E conversando com as pessoas que estão no mercado de trabalho, mesmo técnico ou comercial, o turnover é muito grande. E aí eu vou conversar, as pessoas falam assim, pô, as pessoas não estão tendo mais paciência de esperar, de sofrer um pouquinho, de viajar um tempo durante a vida, de segunda a sexta e ver pouco, voltar pouco em casa, de entender que você vai ficar um tempo trabalhando, talvez não sendo na melhor função, ganhando o melhor salário, mas com possibilidade de crescer. Porque eu não vou te colocar num cargo de liderança se você não tiver uma experiência e eu não souber que você tem paciência, que você sabe escutar, que você é chamado a atenção e não fica bravo, ou mesmo que fica chateado, mas não perde o desempenho, que você entende que está no processo de aprendizado. Então, se você está aí pensando em trabalhar, seja na área técnica, na área comercial, pensa nisso. O mundo não é flores, não são só flores, né? A gente, graças a Deus, as pessoas que estão em posição de liderança, elas estão usufruindo de algo que a gente não vê o bastidor, né? Não vê as ausências de casa, não vê as dificuldades que passou, não vê tudo que teve que abrir mão para viver aquilo hoje. Então, assim, entenda, começou numa empresa, viva aquele tempo, né? Ah, não, eu não formei para ganhar 3 mil reais. Poxa, calma. 3 mil reais realmente não é o melhor salário do mundo. Mas se você ficar um ano ganhando 3 mil reais, alguém, ou a própria empresa, ou o concorrente, ou o mercado, outro segmento vai falar assim, poxa, aquele cara ali é comprometido. Eu não sei quanto que ele ganha, mas ele é comprometido. Aquela menina, né, comprometida. Vem cá, é o que aconteceu com você? Graças a Deus aconteceu comigo. Eu também, foram poucas vagas que eu me candidatei. Sempre indicação de alguém me promovendo para outro mercado. Eu saí da Avante por um convite de uma outra empresa. Um headhunter me achou na internet. Eduardo, ó, tô tendo um desempenho muito bacana, o pessoal tá te recomendando aqui, eu quero fazer uma entrevista com você para uma vaga. E eu acabei migrando. Então é isso.
Não é a melhor empresa do mundo, não é a melhor vaga do mundo, mas saber esperar o tempo certo das coisas acontecerem, né? Sim. Então, isso me fez até lembrar o meu primeiro trabalho lá. É interessante contar isso, porque na época várias pessoas me fizeram uma pergunta: Adriana, mas vai valer a pena? Você está pagando para trabalhar. Então, para contextualizar tudo que a gente está falando, né? Eu era estagiária, então eu fazia aquilo dentro do. Eu já tinha passado os meus horários até eu ser convidada a ser de fato da empresa. Então, eu tive minha carteira assinada com um salário mínimo. Aí eu lembro que eu fiz as contas, eu achando assim: ah, não, tá bom, né? Que ótimo, não ganhava nada, agora eu vou ganhar. Tudo bem que aí minha responsabilidade mudou, os meus horários mudaram. A empresa era em Nova Lima, eu estudava em Betim e morava em Betim. É, tinha tudo da faculdade, tinha os grupos que eu era coordenadora, eu sempre gostei de participar de tudo. E aí eu conversando com uma pessoa na época e falei: ah, eu fui contratada, graças a Deus. Mas você vai trabalhar, estudar, você precisa sair dos grupos de estudo, como é que você vai fazer tudo? Você precisa... Aí eu falei, então, eu vou organizar. Na época, a PUC Praça da Liberdade estava sendo aberta. Eu conversei com os professores. Ó, eu posso fazer algumas aulas aqui para dar tempo para eu arrumar o meu tempo, né? Eu consegui fazer tudo. Aí a pessoa chegou em mim e falou assim: acho que não vale a pena, Adriana, você fazer isso. Olha, você tá ficando muito cansada, você tá. E eu persisti, e assim, eu acho que são coisas que todo mundo tem que saber que a gente passa, que isso é natural, que todo mundo passa, mas que parece que alguns pensam: ah, não vai valer a pena. Tudo vale a pena, gente. O aprendizado que eu tive. Primeiro, de ver que eu era capaz. Eu sempre gostei de desafios, porque na hora que eu consigo vencer eles, eu falo: nossa, eu tenho que ir para o maior. Então, eu via que eu era capaz de conseguir fazer tudo, né? Talvez não da melhor forma em todas as áreas que eu estava, mas no meu trabalho eu fiz o meu melhor, né? E realmente não sobrava o dinheiro que eu esperava. Mas, perfeito, foi a partir daí que eu tive a oportunidade de estar com você. Então, tudo começa daí, né? Do zero mesmo. É isso aí. Gente, se puder, se você não tem tempo de assistir o episódio todo, pega esse trechinho final, grava o que a Adriana falou, que já valeu o podcast todo. Paciência, persistência, não vale a pena. Se você estiver pensando em financeiro, realmente não vale a pena. Exato. Realmente não vale a pena você fazer veterinária, agronomia, zootecnia, porque talvez vai demorar um tempo até para você recuperar aquilo que seu pai investiu, sua família investiu. Só que lá na frente, se você persistir, se você às vezes pagar para fazer um estágio, quantas vezes eu ia fazer estágio, ficava o dia inteiro lá aplicando tuberculina lá com o veterinário, na hora de pagar o almoço, ele não pagava o meu almoço, eu tinha que pagar do meu bolso, eu ficava puto, sabe? Porra, não é possível, deu um almoço. Não tem problema, a experiência que eu tive, o crescimento que eu tive, a persistência que eu tive me colocou em lugares que eu nunca imaginei. Mas eu só tive condição de chegar nesse lugar porque eu tive que pagar o meu almoço lá, para entender, até para quebrar um pouco esse preconceito também. Poxa, eles têm que me dar tudo, então agora quer dizer que eu coloquei um currículo lá veterinário, então eu sou agora obrigado a todo mundo me sustentar, né? Então, Ô, Du, você me permite contar só mais uma história, a claro, última. a gente tá chegando no fim, eu vou te fazer, na verdade eu vou te pedir para você contar um pouquinho o que você faz hoje em dia, e aí você Ah, conta essa história e depois a gente faz a mensagem final. tá, não, tá. Deixa eu contar essa história e aí depois eu conto o que eu faço hoje. Aham. No meu quarto período, eu fui fazer um estágio lá na minha região com um veterinário de reprodução e ele me deixou. Ele falou assim: olha, eu preciso de você em tal fazenda, né? Uma fazenda muito grande lá, um confinamento muito grande. E nós estamos fazendo reprodução e a pessoa que está fazendo, ela falhou, você vai para lá. Eu, no quarto período, não tinha feito nenhuma matéria de bovinos. Falei: tá, você me ensina que eu faço. Cheguei lá no curral, aquele monte de homem lá, e eu tinha que ensinar eles, coordenar a parte de aplicação dos hormônios durante a IATF. E eu não sabia nem o que eu estava aplicando. E aí eu pedia para eles, eu falei: vocês me ensinam aqui que eu não tô sabendo o que eu tô aplicando, não. E vambora juntos. Passaram-se não sei quantos anos, talvez uns 10 anos, né? Que isso eu estava bem no início da faculdade. Eu, na Zoetis, voltei nessa fazenda e isso é algo muito emocionante. Eu já me emocionei várias vezes ao estar lá, que um desses chefe de vaqueiro, que eu chamo, que é o Éder, né? Que lá atrás ele me zoava muito. Essa menina aqui não sabe nada, ela não sabe nem... Deixa comigo, você tá aqui para nos coordenar, mas você não sabe nem para onde que tá indo. Eu voltei lá, né? Pelo laboratório, para fazer o treinamento com eles, dar o treinamento para eles, ensinar eles a. Eu cheguei lá e falei: ô Éder, hoje eu estou no laboratório que produz esses produtos que vocês tanto aplicam aí. Vocês têm 10 anos de experiência, né? Que vocês estão fazendo isso aqui. Lá atrás eu aprendi com vocês, na verdade, mas hoje eu estou aqui para mostrar uma outra visão. E aí é onde a gente tem que, né, fazer o nosso diferencial para comprar a ideia daquela pessoa, porque isso é mais um ponto que a gente tem de desafio no Sim. mercado. Mas é
mostrar para ele que ele tem 10 anos fazendo de uma forma que talvez ele aprendeu vendo o outro, né? Eu queria mostrar para ele agora uma forma técnica de o porquê, na verdade, é trazer os porquês de tudo. Mas isso emociona muito, né? De eu estar ali enquanto peão mesmo, né, enquanto aluna de quarto período, depois eu voltar para assumir uma posição de treinamento e liderança para o pessoal do curral. É uma história que eu também É gosto isso muito de aí. contar. Muito legal conhecer essa parte da história aí e saber que você teve paciência e persistência, né? Sim. E depois mostrar para ele que você cresceu, evoluiu, né? E que está ali disposta a ensinar algum modelo diferente. Muito E legal. mostrar para ele o porquê que lá atrás eu não sabia, ninguém soube me explicar e só foi aplicando. E É, tem um porquê de tudo. E aí sim, depois ele me deu o feedback, nossa, depois disso fez sentido, eu tô vendo com outros olhos, enfim. Então é é isso aí. mais ou menos por isso Conta aí. pra gente um pouquinho, assim, pra gente resumir, porque a gente já tá chegando no final aqui. Como é que é o seu dia a dia? O que você tem feito na Ourofino hoje, nesse papel aí que você tem desempenhado? Hoje, qual que é o seu cargo, assim? Do meu cargo é especialista técnica de marketing do comércio exterior. Nossa, que nome chique, gente. Tá chique demais, hein? Resumindo. 6 anos de formado, hein? Não, 6 anos de formado, não. 6 anos, né? 6 anos de formado, olha aí. Eu vou até. Repete. Hoje, o cargo que eu atuo é especialista técnica e de marketing do comércio exterior. Então, eu vou resumir o que que eu faço, mas antes disso eu vou explicar como que funciona a indústria, né? Como que a Ouro Fino funciona. Então, a gente tem unidades de negócio, que a gente chama de BUs, né? Então, tem a BU PET, a BU Ruminantes e Equinos, a BU Aves e Suínos e a BU Comex, que é o comércio exterior. Então, eu faço parte dessa unidade de negócio. Cada unidade de negócio tem as suas metas, né? Tem o seu corpo de trabalho, as posições e tudo mais. Então, eu estou aí nessa posição de especialista técnico de marketing. O que que eu faço? Eu crio e desenvolvo estratégias para demanda final acontecer, certo? Então, a gente tem hoje uma equipe 100% Ouro Fino no México e Colômbia. Então, assim como funciona a equipe de vendas, de geração de demanda no Brasil, a gente tem isso no México e na Colômbia. E nos demais países que a gente atende, tanto na América Latina como no Oriente Médio e na África, que é onde hoje a gente tem representantes, eu tenho que ajudá-los, então, esses importadores e representantes nossos, a desenvolver estratégias para vender mais. É assim. Então, eu desenvolvo estratégias técnicas, estratégias comerciais, tem que estudar o mercado, tem que ver oportunidade de novos negócios, né? Então, cada país tem a sua determinação em relação àquela molécula, àquele produto, então tem que fazer, tem a parte do registro também. Então, assim, até trazendo ainda mais possibilidades, né, de trabalho, para vocês entenderem. Então, é mais ou menos isso. Resumindo, é isso que eu faço. É isso aí. Parabéns por esse cargo e saber que eu trabalhei com você lá atrás como promotora, vendedora e agora nessa posição me deixa honrado, feliz de ter participado dessa sua história aí. E eu queria, Adriano, que você deixasse uma mensagem, né? Tem um monte de gente que está estudando, que está assistindo a gente, e que você pudesse falar um pouquinho para eles o que você deixa como mensagem ou como dica para a gente finalizar o podcast aqui. Tá. Ai, obrigada de novo, viu, Du, por essa oportunidade. Assim como você gosta muito de falar, estar com pessoas, né, motivar as pessoas, ajudar, eu também compactuo muito com isso, eu também gosto muito disso. E trazendo um pouco de como eu fiz e que eu acho que poderíamos fazer ainda mais é ter sempre uma inspiração. Então, eu sempre tive pessoas como pessoas de inspiração, né? Nomes os quais eu colocava ali, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa na parte profissional, assim, na vida pessoal. Então, se você tem uma meta, um lugar determinado de onde chegar, não vai ser qualquer lugar que vai servir, né? Porque quando não É, tem, qualquer lugar serve. Então, tenha isso bem determinado, né? Se não souber aonde quer chegar de fato enquanto veterinário, tenha isso na onde você está hoje, né? Comece a ter essas pessoas de inspiração próximo a você e depois você vai aumentando isso, né? A régua vai subindo cada dia mais. Então, definir muito bem isso, ter coragem. Eu acho que a gente tem que ter muita coragem para assumir várias coisas que muitas vezes a gente fica com muito medo. Nossa, mas eu não sei sobre isso. Mas lembra que você, por estar preparado em outras áreas e ter pensado fora da caixa, você vai conseguir passar por aquilo, né? Então, ter essa coragem, e só vai existir a coragem se você estiver seguro, e o seguro você tem que ter preparação. Então, eu acho que é isso. Se prepare, faça algo sempre além, né? Eu acho que na hora que você pensar assim, nossa,
tô tendo um tempo livre ou tô bem acomodado, tô muito satisfeito, saia disso. Porque isso vai te deixar numa zona de conforto que não acho que vai ser boa, não. Eu acho que a gente querer mais, a gente ter ambição, Uhum. eu acho que é o principal. A ambição é muito bom, né? Tire isso É, de pensar que a ganância é ruim, mas a ambição é muito boa. Então, seja ambicioso e para ser ambicioso, tenha referências. Eu é acho que isso é aí. isso. Muito bom, Adriana. Parabéns, parabéns pelo seu sucesso. Que você cresça cada vez mais, que você saia do zero e chegue no topo. E o topo é muito singular para cada um, né? O topo para um pode ser tempo, para outro pode ser dinheiro, para outro pode ser carreira, sucesso. Então, que você atinja o seu topo, se você já não chegou nele, né? Mas que você esteja sempre galgando postos aí ainda maiores e que você seja muito realizado, muito feliz. Desejo todo sucesso para você. E estava à disposição aqui nesse projeto, que puder indicar, falar e comentar. E você também que está em casa, né? Compartilhe, curta. Eu falo que é hora de mendigar, que a gente tem que mendigar nesse mercado digital para as pessoas curtirem, porque eu mesmo vou assistindo os vídeos ali, na hora que eu vejo, nem curti, nem compartilhei. Isso nos ajuda muito, ainda mais nesse início. Então, curta, compartilhe, comunique, manda esse podcast para o pessoal da sua sala, dos grupos da sua sala, da faculdade, porque isso vai nos ajudar muito. E eu estou à disposição para ajudar vocês. Entra na minha bio, tem os cursos básicos lá para você entender do mercado, entender como é que constrói um currículo, como é que você faz uma boa entrevista, né? Que é uma dificuldade que muita gente tem. E cursos assim simbólicos, valores simbólicos para você me conhecer e a gente caminhar junto nessa jornada aí, tá bom? Obrigada, Du. Sucesso aí Muito na sua obrigado. jornada que está só começando, É mas isso que aí. está sendo de muito sucesso. Eu tenho certeza que muita gente já está muito grata por ter acesso a conteúdos, a ver a vida de pessoas e pessoas que talvez possam ser essas inspirações que eu comentei, né? É, Você foi uma delas para mim e segue sendo. Eu conheci de novo, assim, relembrei, né? Reencontrei a família Dudu e tudo vai servindo de inspiração, de motivação. Então, parabéns e já é sucesso seu projeto. obrigado. Gente, fica com Deus então. Até o próximo podcast. Deus abençoe e um sucesso para vocês aí.